Olá, pessoal! Hoje eu vim falar com vocês sobre a episiotomia. Quando a episiotomia é indicada? Tem indicação de fazer episiotomia? Bom, para quem não sabe, episiotomia é aquele corte feito na vagina na hora do parto. É aquele piquezinho, aquela ajudinha que as pessoas gostam de falar. Mas então, eu vim falar com vocês sobre esse cortezinho, chamado episiotomia. Quando é indicado, para que serve, se tem indicação. Antes de falar qualquer coisa, para falar de episiotomia, eu preciso falar um pouquinho das lacerações do parto. Existem 4 graus de laceração. Laceração com grau 1 é quando pega só a mucosa. A laceração de grau 2 é quando pega a mucosa e o músculo. Laceração de grau 3 pega mucosa, músculo e ânus, o esfíncter anal, no caso. Laceração de grau 4, mucosa, músculo, o ânus, o esfíncter anal, e ainda pega um pouquinho do intestino, pega o reto. A laceração de terceiro e quarto grau são lacerações mais graves. Não quero dizer que são lacerações que vão ter complicações, mas são lacerações que acometem mais tecidos, músculos, o esfíncter anal e o reto, por exemplo, podem demorar mais tempo para poder ter uma cicatrização melhor. E além disso, ela pode ter sim complicações. Mas isso eu posso falar depois. Preciso que vocês saibam que existem essas 4 categorias de lacerações do parto. E laceração de parto, quem faz é o bebê. Na hora que o bebê está saindo, ele vai lacerar o que tiver que lacerar, ele vai rasgar o que tiver que rasgar. E a gente só vai saber quanto que rasgou depois que ele nascer. Não tem como a gente saber disso antes. E muitas vezes a episiotomia é feita para prevenir lacerações grandes. Lacerações grandes, no caso, seria de terceiro e de quarto grau, que já acometem o ânus e o intestino. Mas como que a gente vai saber quando que eu vou precisar de uma episiotomia? E se eu vou precisar? Ah, na hora que o bebê estiver saindo, dá para saber? Mais ou menos. Mas a gente pode achar que vai lacerar e não lacerar. A gente pode achar que não vai lacerar e lacerar muito. Então, é muito controverso, há muito questionamento sobre isso. E em alguns casos, a episiotomia hoje ela está sendo considerada como violência obstétrica. Mas eu, Ana Angélica Abas, enfermeira obstetra, sou da opinião que eu não acredito que a episiotomia possa ter uma utilidade. Eu não acredito que a episiotomia ela deve ser feita de forma rotineira e da cabeça. Viu e quer fazer a episiotomia. A episiotomia, no caso, existem vários estudos e na literatura também há muita controvérsia sobre isso. Mas de uma forma geral, ela é indicada quando? Em casos que possivelmente pode haver lacerações grandes, lacerações graves. Quando a gente vai saber disso? São casos isolados. Por exemplo, um bebê com acima de 4,5 kg, acima de 4,2 kg, situações que precisa de passar um fórceps, que precisa de passar um vácuo, que precisa de uma ajuda para esse bebê nascer. Essas situações que o bebê precisa de nascer rápido e que a mãe muitas vezes não está em condição de ajudar naquele processo, seja por analgesia, por reações, por qualquer coisa que a mãe possa vir apresentar naquele momento. A episiotomia ela pode ter um indicativo de ajudar ao nascimento, né? De fazer o nascimento mais rápido. E por outro lado, quando a episiotomia ela está bem indicada e ela está evitando de fato que existem lacerações grandes, terceiro e quarto grau, porque essas lacerações elas podem trazer complicações para a mulher para o resto da vida, isso é verdade. Porque elas podem acometer, elas podem lacerar, né? Tecidos maiores e mais profundos, e a recuperação pode ser um pouquinho mais complicada.
o que pode trazer para a mulher dela ficar com uma fissura, de uma fístula, aliás, e falando grosseiramente, quando o cocô sai pela perereca, por exemplo. E isso é uma situação muito constrangedora, grave, e ainda a mulher também pode ficar, por exemplo, com incontinência fecal, né, de não conseguir segurar o cocô. E aí nisso ela tem que passar por algumas cirurgias e fica nisso, nesse acompanhamento, nessa recuperação por algum tempo. Como também tem a fisioterapia pélvica, que ajuda muito. Já puxando o gancho um pouquinho, eu sempre aconselho, sempre indico fazer fisioterapia pélvica antes do parto e principalmente após o parto, porque ajuda muito nessa questão de preparação para o parto. Também a massagem perineal, ela já ajuda, já tem estudos científicos que falam da eficiência dela, da eficácia dela, de ajudar a evitar lacerações maiores, como também na recuperação, né, desse períneo, de uma forma geral. Porque a gravidez por si só, ela já comete muito períneo, né? Mas voltando na parte de episiotomia e de lacerações, eu volto a falar para vocês que indicações para episiotomia existe? Existe. Muitos estudos trazem essas indicações, como eu disse anteriormente. Bebês maiores de 4,2 kg ou 4,5 kg, situações vai precisar de um fórceps, de um vácuo, situações que o bebê precisa de nascer rápido e a mãe não está em condições de ajudar no momento. E sim, gente, existem essas situações. Existem reações, por exemplo, de analgesia, que a mãe pode ficar inconsciente. Isso eu tô falando de situações assim bem raras, né? São situações isoladas, mas que existem, né? E ainda existem estudos que falam que de 10 a 15% dos casos precisariam de episiotomia. Então, mas é muito difícil, a controvérsia é o seguinte: quando que a gente vai saber que vai lacerar grande ou não? Que vai ter a laceração profunda ou não, né? A gente não sabe exatamente de quando que isso vai acontecer. Então, muitas vezes a gente talvez faça a episiotomia, que vai ser uma laceração que vai acometer o músculo. A episiotomia, ela tem o equivalente de uma laceração de 2º grau, mas ela pode ser um pouquinho maior, né? Não profunda, mas maior. A episiotomia pode ser. E às vezes faz a episiotomia, mas no final das contas poderia lacerar 1º grau, ou 2º grau também, né? Então essa que é a controvérsia. De todo modo, de todo fato, a episiotomia ela tá aí para poder evitar que existam essas lacerações maiores e complicações para essa mulher, no sentido de sexo, né? De situações de incontinência, situações de que ela vai ter que passar por alguma outra cirurgia, situações de fístulas, e enfim, porque a cicatrização, a recuperação dessas lacerações grandes, elas são mais complicadas, elas são mais chatinhas, tem que ter cuidados maiores, e a sutura, né, os pontos, a costura dessas lacerações maiores, elas também devem ser com muita cautela. O médico deve ter uma experiência para poder suturar essa laceração. Por outro lado, como a gente não sabe quando que isso vai acontecer, dessas lacerações grandes, a mulher ela pode por si só pedir em seu plano de parto que não tenha a episiotomia. Desde que essa mulher tenha ciência, que ela estude as lacerações, que ela tenha ciência de que se houver alguma laceração maior, o que ela pode fazer, né, como que vai ser a recuperação, e enfim, ela tendo a consciência disso, eu acho que o plano de parto, voltando um pouquinho ao assunto, ele deve ser feito a partir do estudo e da ciência da mulher. Ninguém deve pedir para você, coloca isso no plano de parto, fala que você não quer isso. Por que você não quer ou por que você quer? A mulher ela deve estudar. Hoje tem muito conteúdo na internet, muito conteúdo rico falando de parto normal. E depois que a mulher tem ciência dessas lacerações, do que pode acontecer, que ela coloque no plano de parto dela, se ela não quer lacerar, se ela não quer episiotomia em momento algum, isso pode ser respeitado, desde que ela tenha consciência do que ela está colocando nesse plano de parto.